Fala, irmãos motor na área, meu nome é Thiago. Eu sou o Roberto. E está começando agora mais um episódio da websérie mais assistida do YouTube, Irmãos Motor. E se você estiver nos Estados Unidos? Motors Brothers. E na Espanha? Hermanos Motores. E na China? Roda a vinheta, azeitona. Would you like to play again if you lose it anyway? Então, galera, como ficou combinado na semana passada, hoje nós vamos dar algumas dicas aí, né? Pra você conseguir aí a melhor taxa de financiamento, alguns macetes aí pra você pleitear o melhor negócio junto à loja que você estiver comprando o carro, né? É isso daí, algumas sacadas que fazem o seu financiamento ser mais fácil de aprovação, enfim, como que você consegue ganhar dinheiro de uma maneira mais fácil. Então, galera, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é com relação a percentual de entrada no seu financiamento, certo? Isso daí é muito importante, né? Às vezes você está comprando um carro de 30 mil reais e está dando 8 mil de entrada. E a grade de financiamento, como nós dizemos no vídeo anterior, ela é dividida em percentual de entrada. Então, às vezes está dando 8 mil de entrada, por R$1.000 a mais, você cai numa tabela de 30% e consegue baixar o valor da sua parcela, né? E muda muito, né? Porque esse exemplo que ele tá dando, de um carro de 30, você com 8 de entrada, enfim. Na verdade é só pra fazer uma figuração, para vocês poderem entender o seguinte, que às vezes com um pequeno valor a mais de entrada, você entra, você cai numa tabela de percentual maior com menos juros. Isso aí no final do contrato representa muito mais do que esses R$1.000 a mais que você está dando na entrada. Uma boa maneira de fazer Essa daí é uma dica muito bacana, você conversar com o vendedor, né? Então, isso que eu ia falar. Uma boa maneira de você fazer isso daí é justamente você conversar com o vendedor. Pergunta pra ele qual percentual de entrada que tá Em qual tabela que eu tô me sendo encaixando. enquadrado. Isso mesmo. Porque também tem muito cotação do carro, né? Às vezes tem carro que cota um pouquinho mais, às vezes tá dando 20% de entrada, consegue enquadrar em 30% e vice-versa. Então é legal você conversar isso daí com o vendedor. Chegar e falar, quanto mais de entrada eu teria que dar pra eu cair numa taxa melhor de juro? Acho que essa daí é uma dica importantíssima. A gente vê muito, né? Por causa de 700, 800, R$1.000, às vezes o vendedor fica receoso de pedir mais entrada pro cliente. Com medo de perder o negócio. E acaba caindo numa grade ruim. Então conversa com o teu vendedor, entendeu? Essa daí eu acho que é uma dica importantíssima e facilita a aprovação do teu crédito também. E o bacana é o seguinte, essas dicas que a gente tá dando, você começa a falar com o vendedor de igual para igual. A conversa ela começa a fluir de uma maneira diferente. Vocês passam a ter acesso, né, e conhecimento de algumas coisas que estão por trás do mercado. São coisas que o cliente muitas vezes não vê. Essas dicas que a gente está dando, na hora que você senta com o vendedor, que você vai falar sobre o percentual de entrada, sobre a taxa de juros que muda, enfim, vocês estão começando a falar a linguagem deles. Isso aí facilita muito a negociação. Cria uma intimidade entre você e o vendedor e vocês começam a falar a mesma língua. Isso daí facilita muito, né? Isso daí também, que a gente está falando do financiamento, da entrada, vale também para o ano do carro. Isso. Às vezes um carro 2007 para um carro 2008, um carro 2011 para um carro 2012, a diferença de taxa é muito grande. Então às vezes o carro é 3, 4 mil a mais, mas ele é mais novo e você ganha isso aí no financiamento. Você consegue a mesma taxa num carro um ano mais novo, simplesmente pela troca das tabelas. Isso daí é muito bacana também de vocês prestarem atenção quando forem comprar o carro. Uma outra dica muito bacana é o seguinte, às vezes está fazendo financiamento em 60 meses. Pede pro vendedor em 48 e faz o cálculo da parcela. É muito simples fazer esse cálculo. Você vai pegar a parcela que deu em 60, certo? E a que deu em 48. Você pega a diferença dessa parcela, em 60 ficou R$40 mais barato. Você faz esses R$40 vezes 48 meses, você chegou no valor do teu financiamento em 48 da diferença. E depois você faz 12, que é o ano a mais que você está pagando em 60 meses, vezes a parcela em 60. Você vai ver que não vale a pena. Quanto menor o prazo, menor os juros, certo? Então isso daí é um ano a menos de juros que você está pagando. Faça essa conta. Se você não quiser fazer, não precisa nem fazer essa conta toda, que acaba complicando um pouco, não é todo mundo que gosta. 60 meses, não compra carro, você está perdendo. Não tem nenhum jeito de você ganhar em cima de um financiamento de 60 meses hoje. Hoje os bancos não querem fazer, hoje o mercado não quer fazer esse prazo. Isso daí vende-se a ilusão porque a parcela fica um pouco mais barata. Mas esse custo no final do contrato, ele é muito maior. Então, faça uma continha sempre, mas quanto menor o prazo, menor o juro. Menos tempo de juros está pagando. Às vezes é o mesmo juro, certo? Vamos falar 1,50. 1,50 em 48, em 60, em 36. Só que é um ano a menos você pagando 1,50, entendeu? 2 anos a menos você pagando 1,50. Então vale mais a pena dependendo da tua condição. Então peça sempre para ver em 18, 24, 36. Quanto menor o prazo, melhor negócio é também. Uma coisa que a gente falou no outro vídeo, que é muito bacana, é quando você vai ver o financiamento na tua agência, no teu banco. Você tem ganho. Por que você tem ganho? Porque o teu banco, a agência onde você tem conta, o teu gerente, ele não vai te cobrar a tarifa de abertura de crédito.
Então isso daí, a gente tá falando em alguma coisa hoje, aí vai a nível Brasil, que vai variar de 800, 700, até 1.000 e pouquinho. Então esse custo que geralmente quando você está numa loja, numa concessionária, no financiamento deles está embutido, no teu banco não vai estar embutido esse valor. Então isso daí ajuda muito. Você pegar R$1.000, por exemplo, dividir, diluir esse valor, junto com os juros que o banco está cobrando, né, a financeira está cobrando, num prazo aí médio ou um prazo pequeno, ele encarece muito. Então é uma outra coisa que vale a pena também para você tentar um valor de parcela melhor. Isso daí também é muito importante o relacionamento que você tem com o banco. Não é todo mundo que consegue a melhor taxa no seu banco. É lógico, às vezes você é funcionário público, consegue uma coisinha melhor, um aposentado, como a gente falou no vídeo anterior, um consignado, enfim. Também tem as regras. A maioria dos bancos, também quando você vai na tua agência, eles não fazem os percentuais de financiamento que nem você tem nas lojas. O que a gente está querendo passar para vocês é o seguinte, vocês têm que pesquisar. Pesquisar antes. Vocês têm que olhar, vocês têm que ver todas as possibilidades que vocês têm para fazer o melhor negócio. O intuito do Irmãos Motor é que vocês não façam nada no impulso, que vocês sempre parem, pensem, analisem e vejam o que é melhor para vocês. É muito relativo, é muito subjetivo o que é melhor. Eu poderia falar para vocês, olha, eu acho que isso é melhor. Isso é a minha opinião, na minha realidade, que pode não ser para vocês. Então cada um de vocês tem que ver o que fica melhor para vocês, onde vocês vão conseguir a melhor negociação, né? Eu acho que uma dica bacana é você primeiro falar com o seu gerente. Não se importe com taxa de juros, porque às vezes ele pode falar que a taxa é 1,20, mas com os impostos inclusos, ela aumenta a taxa. Então você, já cansei de chegar gente para mim e falar, minha taxa no meu banco é 1,20, a minha às vezes é 1,70 e fica mais barata a parcela. Você tem que ver valor financiado, valor de parcela, certo? E prazo, né? E prazo, claro. Então você chega no seu banco e fala, olha, para mim financiar, não sei, R$20.000 em 48 meses, quanto que dá? Com isso aí você já tem uma informação de quanto fica R$20.000 financiado em 48 meses. Você pode ir na loja e falar, olha, minha agência eu tenho tanto, você consegue cobrir? Você tem uma barganha. Se o vendedor conseguir alguma coisinha, tiver alguma coisinha melhor, claro que ele vai preferir e geralmente as lojas cobrem. Nem que ela tenha que dar um desconto no carro, enfim, que ela tenha que fazer alguma coisa, ela cobre. Porque é mais fácil. O financiamento na loja ou na concessionária é muito mais simples, é muito menos burocrático e é muito mais rápido. Então se a loja às vezes tiver que dar um desconto para deixar o financiamento dentro de casa, ele vai te fazer. Mas você tem que ter, lógico, né, o orçamento do teu banco antes para poder conversar, para poder negociar isso daí. Dica bacana. Agora eu tô com uma dúvida aqui, para comprar sem entrada, hein? O pessoal quer comprar sem entrada, como é que faz hoje em dia? Cara, sem entrada hoje é o seguinte, ó, primeiro você tem que chegar na loja e conversar com o vendedor da empresa, né? Não são todos os carros que você consegue financiar sem entrada hoje. A maioria dos clientes hoje que compra carro sem entrada, ele não escolhe o carro. O vendedor passa para ele os modelos que podem ser feitos sem entrada. Por causa de cotação. Tem carro que a gente vende às vezes por 30 mil e ele cota no banco 35, 38. Então você simula uma entrada de 5, de 8 mil reais. Uma dica bacana para quem quer comprar carro sem entrada você tem que fugir um pouco desses modelos top de linha. Sim. Porque o modelo top de linha, na maioria das vezes, ele já é vendido no preço de tabela dele. Então, às vezes você pega um carro sem ar-condicionado, que é vendido 2, 3 mil reais abaixo da tabela, já fica mais fácil a aprovação de crédito. Isso daí é muito importante também, o cliente precisa ter uma ficha boa para ser aprovado também sem entrada, né? Sim, sim. Não é qualquer carro e também assim, não é qualquer cliente. Na maioria das vezes que a gente no mercado vê, que acontece comigo, acontece com o Thiago, acontece, enfim, com vários lojistas, com vendedores, tudo é o seguinte, a gente percebe o seguinte, que hoje a grande maioria das pessoas que compram um carro sem entrada, elas estão comprando carros básicos. Na sua grande maioria, carro duas portas. Enfim, é muito difícil você conseguir chegar num carro top de linha, que a tabela já está bem acima do preço que está sendo vendido, né? E porque você não consegue simular nada, você não consegue falar para o banco que você está dando uma entrada. Então, na grande maioria dos casos, converse com o vendedor que ele vai ter alguma coisa dentro da empresa dele que ele pode tentar fazer para você sem entrada. Na regra, a regra é mais complicada. É uma coisa que não existe, mas ainda dá para fazer dessa maneira que a gente está passando para vocês. Uma dica bacana também é você ver com o vendedor, às vezes você pode fazer um parcelamento no cartão de crédito para fazer uma entrada, às vezes falar com o teu gerente do banco, pega lá um empréstimo, entendeu? No teu banco, às vezes em 12 meses, pega 3, 4 mil reais, também facilitar na entrada. É muito importante isso, o cliente chegar e conversar com o vendedor. Fugindo um pouquinho do assunto, mas dentro do mesmo tema, é a mesma coisa quando o cliente vai passar os dados cadastrais para o financiamento, entendeu? Às vezes o vendedor pergunta para o cliente, mas você ganha o quê? Quanto você ganha? E o cliente às vezes tem meio receio de falar. Você tem que abrir o jogo com o vendedor, entendeu? Você tem que falar pra ele tudo. Se você tem uma rendinha extra, às vezes você vende cachorro quente na praia, entendeu? Pô, eu tenho mais cachorro quente, eu movimento na minha conta aí mais R$1.000, 2.000. Às vezes uma casa de uma casinha alugada. Às vezes o cliente esquece de falar essas coisas, entendeu? Às vezes até pro receio de se expor muito, mas isso é muito importante. Quanto mais informação você der pro vendedor, mais fácil é dele aprovar seu crédito. Uma outra coisa bacana também é o seguinte, ó, quem é casado,
Lógico, se o marido ou se a esposa tiver com o nome limpo, não tiver restrição nenhuma no mercado, é bacana você estar informando pro vendedor que você é casado, porque o banco ele tá enxergando para você e tua esposa, ou você e seu marido. Junta a renda. Ele tá juntando a renda. Então são informações que são muito legais de vocês estarem passando pros vendedores na hora da negociação. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês já tenham se inscrito no nosso canal. Que você compartilhe com todos os amigos, deem o famoso joinha. E até semana que vem com outro vídeo show de bola pra vocês, pessoal. Valeu! É isso aí, galera. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, Goodbye. se nós estivéssemos na Espanha, Adiós. se nós estivéssemos na China, até semana que vem, galera. Muito bem. Não, presta atenção. A buzina é marca registrada. É isso Caminhão daí. agora. Caminhão, como é que é? Ficou melhor que a minha. Would you like to play? Caminhão.